Buenas tardes, mi alumno. Vamos a estar dando continuidad a nuestro tema que quedamos en sala de clase en melanoma. Se recuerda que hablamos en las primeras clases de los tumores malignos y de los tumores benignos. Y tenemos el melanoma como un tipo de neoplasia maligna, ¿verdad? Altamente maligna y engañosa. Sabemos que tiene terminación oma, pero es una neoplasia bastante engañosa porque causa una devastación, una metástasis y una capacidad de muerte bastante intensa. Bueno, tenemos acá un melanoma característico, una neoplasia maligna de piel, diferentemente del nevus, que vimos que es una neoplasia benigna de los nevos melanocíticos, que es muy frecuente y prácticamente quase toda la persona tiene un o otro nevus. Acá tenemos un melanoma. Se recuerda que el borde del melanoma son irregulares, diferentemente de los bordes de los nevos, que son bordes regulares. Hay una heterogeneidad en nuestra imagen, en nuestra mancha, en la piel, porque son varios colores. Se puede ver zonas de hiperpigmentación y zonas de hipopigmentación. Entonces es una característica también del melanoma, sabiendo que el nevus es homogéneo, o sea, el color es igual en todas sus partes, en todas sus estructuras. Diferentemente, el melanoma, aparte de tener los bordes irregulares, tiene colores diferentes, tiene algunos más oscuros que otros dentro de la misma lesión. Tenemos acá otra imagen con varios tipos de melanoma, ¿verdad? Tenemos hablando acá de una neoplasia bastante agresiva. Por eso, volvemos acá, usamos como referencia un iceberg, porque el iceberg por afuera es pequeño, pero por adentro es muy grande. El poder de diseminación o la capacidad de diseminación del melanoma es muy intenso, entonces causa metástasis con bastante frecuencia. ¿Por qué? Por afuera es pequeño, pero por adentro causa este tipo de molestia. Acá tenemos la característica principal de un nevus y de un melanoma. El nevus a su izquierda y el melanoma a la derecha. Podemos ver en esta imagen bordes irregulares, una imagen heterogénea, varios colores, color negruzco y color amarronzado. Y sin embargo, acá un nevus o una pinta, lo que llamamos también, con sus bordes bien definidos y su color bastante homogéneo. Es una de las principales diferencias que tenemos que tener. Y muchas de las veces el paciente se va a la consulta porque vio o escuchó o algún familiar tuvo un cuadro de una mancha sospechosa o de una lesión de piel sospechosa. Entonces tenemos que saber diferenciar bien estos cuadros de benigno y de maligno. Acá tenemos una extirpación quirúrgica, ¿verdad? De un melanoma, la vista macroscópica de ese tumor. Tenemos acá 1 centímetro de lesión, ¿verdad? Uno por uno, pero tenemos acá bordes de seguridad. Se extirpó la piel con bordes de seguridad, porque sabemos que la neoplasia está en estas células, pero puede tener uno u otra perdido acá en estos tejidos. Entonces, tenemos que extirpar una biopsia excisional con bordes de seguridad. Hay muchas de las veces que quitar bastante tejido sano para que no tenga la posibilidad de tener neoplasias, células neoplásicas en el tejido sano adyacente. Tenemos la lámina histológica característica del melanoma, ¿verdad? Aquí una histología de este tipo de tumoración. Podemos ver células multinucleadas, van a acompañar también con el material impreso. A veces por acá no está saliendo muy bien la parte de la proyección, pero van acompañando también con el material impreso que tenés junto contigo. Bueno, células multinucleadas, tenemos 2 núcleos dentro de una célula, y esto no es normal. Sabemos que
una célula solamente tiene que tener un núcleo. Acá tenemos otras células multinucleadas con 2 núcleos, tenemos otros acá en esta lámina, acá tenemos otras. Entonces, acá está teniendo una mitosis, esta célula está se dividindo, hay una mitosis exagerada, hay un pleomorfismo celular, hay mucha diferencia de tamaño, células extremamente grandes, células pequeñas. Sabemos que una neoplasia benigna o un tejido tiene que tener una heterogeneidad, tiene que tener una homogeneidad mejor. Y acá hay una heterogeneidad en esta lámina, células grandes, células pequeñas, células multinucleadas con 2, 3 núcleos, sofrendo mitosis excesiva. Acá también división celulares é uma característica de neoplasia maligna. E temos acá o que chamamos de los melanocitos, que está hiperpigmentando essa lâmina histológica. Bom, a diferença principal de uma lâmina histológica de um nevus, uma neoplasia benigna, de um melanoma, uma neoplasia maligna. Então, nem se compara a arquitetura de esta lâmina histológica com a arquitetura desta lâmina histológica del melanoma. Então, há uma diferenciação celular muito grande, um pleomorfismo, uma multiplicação exagerada. Temos este quadro, está no livro também, está no material que tem em PDF para que pueda estudar os principais tipos de tumores, tanto benignos como também aqueles malignos. Então, há pouca diferença, principalmente na nomenclatura. Por exemplo, hemangioma, estamos falando de um tumor do vaso sanguíneo benigno, pero quando estamos falando de angiosarcoma, já estamos falando de uma neoplasia maligna. Então, para diferenciar fibroma, lipoma, condroma, ostreoma, hemangioma, linfangioma, todo o que temos a nossa izquierda, ¿verdad? Son los tumores benignos, y todo lo que tenés a su derecha son los tumores malignos. Tienen que saber diferenciar. Y acá tenemos el tipo de tejido que da origen a ese tipo de neoplasia. Cuando estamos hablando de neoplasia de músculo liso benigno, leiomioma. Cuando estamos hablando de tumor maligno de músculo liso, leiomiosarcoma. Entonces tenemos que saber estas definiciones, tenemos que saber estos tipos de clasificación de los tumores. Bom, la diferenciación celular y la anaplasia es el grado que las células parenquimatosas remedan las células normales comparables tanto morfológicamente como funcionalmente. A ausência de diferenciação, vamos estar chamando de anaplasia, é um tipo também de diferenciação celular. Falamos de hipertrofia, falamos também de hiperplasia, de metaplasia e também temos a anaplasia para estar estudando. Bom, há algumas características principais da anaplasia que temos que ter em conta. Temos que saber diferenciar bem estas características. Uma destas características morfológicas é o pleomorfismo. Como vimos em la lâmina histológica del melanoma, são vários tipos de tamanhos diferentes de células. Então, há células grandes, células pequenas, células meias. É o que chamamos de pleomorfismo. Morfologia nuclear anormal. Como vimos também nesta lâmina histológica, a morfologia nuclear anormal seria células multinucleadas, células com 2 ou 3 ou incluso com mais núcleos. Sabemos que lo normal é a célula ter solamente um núcleo. Temos também mitoses. Sabemos que um tejido maligno, na neoplasia maligna, tem a mitose exagerada, tem a mitose elevada. Então, um alto grado de mitoses, estamos diante de uma neoplasia maligna. Sabemos que as células normais de nosso corpo sofrem mitose a todo momento. Se multiplica, pero los de la neoplasia maligna se multiplica em uma velocidade muito mais aumentada. Tem que ter em conta estes aspectos fundamentais para que pueda compreender as neoplasias.
Hay otros cambios también morfológicos, como la formación de tumores gigantes, incluso cuando esta mitose es muy exagerada, forman los tumores gigantes. Sabemos que no es una característica fundamental de las neoplasias malignas. Una neoplasia benigna también puede tener mitose exagerada, como usamos como ejemplo los biomas uterinos, né? A veces causa deformidade abdominal, causa um agrandamento do abdômen a expensas do tumor uterino. Então, não é característico solamente de las células malignas, de los tumores malignos. Pode ver-se também em alguns casos de neoplasias benignas que há mitose exagerada, há mitose elevada. Bom, a velocidade de crescimento, hablamos em sala também que os tumores benignos normalmente têm um crescimento lento, diferente de los tumores malignos que têm um crescimento rápido. A maioria dos tumores benignos, como hablamos, crescem lentamente, mientras que os de parte maligna crescem muito mais rápido. E uma característica essencialmente de los tumores malignos é a capacidade de metástase, a capacidade de disseminação. Quando sabemos que solamente as células malignas se pode disseminar. Um tumor benigno, uma neoplasia benigna, raramente vai causar metástase, raramente ou incluso muito difícil, é impossível de causar metástase. E a neoplasia maligna pode provocar a morte. Uma neoplasia benigna muito dificilmente vai provocar a morte do indivíduo. Os tumores mal diferenciados tendem a crescer mais rapidamente que os bem diferenciados. Se recuerda que hablamos também que os tumores mal diferenciados, ou melhor, as células mal diferenciadas, é uma característica de las neoplasias malignas. Normalmente, as neoplasias benignas são bem diferenciadas, uma característica fundamental de esta neoplasia. A capacidade de invasão local, sabemos que uma neoplasia benigna não causa invasão local nem de órgãos adjacentes. Sin embargo, temos a neoplasia maligna que sim causa invasão a órgãos adjacentes, causa invasão local. Bom, e aí os cânceres crescem progressivamente por infiltração, por invasão, por destruição, penetração do tecido que circula estas células tumorais. Acá temos uma neoplasia benigna, uma morfologia macroscópica de um tecido que foi extirpado quirúrgicamente, onde podemos ver o fibroadenoma de mama, uma neoplasia bastante frequente que muitas das vezes a mulher encontra durante a palpação de mama, se hace a palpação de la mama, encontra um nódulo. Esse nódulo, na maioria das vezes, de consistência firme, né, móvel, não doloroso. Muitas das vezes é um fibroadenoma de mama. É um tumor pequeno, podemos ver aqui que é bem delimitado. É um tumor pseudocapsulado, né? Ele tem uma cápsula que envolve o tumor, uma característica também das neoplasias benignas, e é muito diferente do tecido da glândula mamária também que podemos encontrar. Esta imagem está no Atlas também de anatomia patológica. Se recuerda que não é solamente o livro, mas também utilizamos o Atlas. Acá temos um carcinoma ductal infiltrativo de mama, né? Aqui estamos falando de um câncer, diferentemente da imagem anterior que vimos com bordes bem delimitados, não é invasivo, é bem diferenciado as células neoplásicas das células normais. Acá temos uma neoplasia maligna, um câncer que está estirando o tecido mamário hacia a ele, e é bordes mal delimitados, não se delimita bem igual as neoplasias benignas, não tem essa característica. Então, este está estirando o tecido mamário hacia a ele. Muitas das vezes a mulher nota em la mama retrações de la piel, la famosa piel
de naranja. La famosa piel de naranja, muchas de las veces es causada por un carcinoma ductal infiltrativo. Entonces, aquella piel que está toda con puntitos, parece que hay algo que le está estirando de adentro, puede ser un carcinoma ductal infiltrativo, una neoplasia maligna con muchas de las veces un tratamiento bien drástico, porque la extirpación de la mama sabemos que algo que va a pasar con ese tipo de tumoración y algo que muchas de las veces hay un tipo de abalo emocional y psicológico en esta paciente. Acá tenemos la metástasis, es la capacidad de diseminación de los tumores, solamente los tumores malignos, como vemos frisando, solamente los tumores malignos tienen la capacidad de diseminación. Entonces, los tumores se pueden diseminar desde el cerebro hasta los pulmones o de los pulmones hasta el cerebro, desde la masa encefálica hasta la cavidad abdominal. Entonces, por estas tres principales vías de diseminación, son las vías que los tumores, que las células tumorales toman para poder irse a otros órganos alejados. Sabemos que puede diseminar por invasión local, pero quando estamos falando de metástases, seria um órgão que está lejos. Por exemplo, tenho um osteosarcoma de tíbia e depois há disseminação, tenho um tumor hepático, né? Aí, esse tumor hepático tem característica também do osteosarcoma, tomou como via de disseminação uma de estas. Temos a via linfática, as células malignas se podem diseminar a través de la linfa, de la vía linfática. Tenemos también la diseminación hematogénica o diseminación por la vía sanguínea. Es una también de las vías que toma estas células malignas para poder se alejar del sitio primario. Sería una neoplasia primaria a nivel del sistema nervioso central, un ejemplo nomás, que se puede diseminar a un tumor secundario vía pulmonar. Bom, há também siembras de cavidade corporales, também vão encontrar algumas bibliografias, incluso em nosso livro, como transcelômicas. Seria por contato, verdade? Pleural, abdominal, né? De la cavidade abdominal, se pode disseminar também esta neoplasia por contato. Está em contato a víscera oca, tem uma neoplasia em outra víscera oca, por estar em contato com outra víscera, se pode desprender célula de uma víscera e ir-se a outro órgão e causar essa neoplasia. Bueno, acá temos um exemplo clássico de la diferença de tumores malignos de tumores benignos. Usamos acá um esquema de um aparato reprodutor feminino, útero. Temos acá o tumor benigno de la musculatura, leiomioma, né? A musculatura lisa. Temos as características principais. É um tumor pequeno, bem delimitado os bordes, né? Crescimento normalmente lento, não é invasivo, ou seja, não invade ao endométrio, não invade a cavidade vaginal, não causa metástase. É um resumo do que estamos vendo. Bem diferenciado este tipo de neoplasia. Agora, se estamos falando de um tumor maligno, né? Leiomiosarcoma, sempre quando falamos de sarcoma, sempre quando falamos de carcinoma, estamos falando de patologias altamente malignas. Normalmente é grande. Normalmente é mal definido ou mal delimitado seus bordes, como podemos ver nesta imagem, tem os bordes mal delimitados. Tem um crescimento rápido porque a mitose é muito mais avançado do que uma neoplasia benigna. Pode ter hemorragia e necrose, como podemos ver acá em este esquema. Por que hemorragia e necrose? A vezes, a angiogênese e a vezes a mitose é tão intensa que não dá tempo de
llegar el suplemento sanguíneo, de llegar los nutrientes necesarios para que pueda suplir estas células que están naciendo, estas células que están se multiplicando. Entonces, muchas de las veces las células mueren por supresión de nutrientes, porque la mitosis es tan elevada que la angiogénesis, la circulación colateral, la circulación extra, los nuevos vasos sanguíneos no consiguen acompañar y muchas de las veces mueren estas células. Puede causar invasión local, localmente invasivo, incluso acá está invadindo, né? O endométrio, está invadindo estruturas superiores do útero. Tem a capacidade de causar metástases, né? A metástase seria a disseminação que podemos ver por 3 vias, como falamos anteriormente. E é mal diferenciado também uma característica essencial de las neoplasias malignas. Bueno, para concluir esta clase de neoplasia, vamos entonces tener la clasificación tanto de neoplasias benignas como neoplasias malignas. A su vez, tenemos dos tipos de tumoraciones, tanto epiteliales como de origen mesenquimales. Existem os tumores mixtos, como hablamos del teratoma, amartoma, como vimos também na classe anterior. E aqueles engañosos, estes engañosos têm que saber, principalmente linfoma, tem terminação oma, pero é maligno, pero não tem carcinoma, não tem sarcoma, pero tem terminação oma. Temos que saber que estes sim são neoplasias malignas, né? Linfoma, melanoma, seminoma, são neoplasias malignas com terminação oma e infelizmente temos que saber de estas exceções. Depois, os outros, a maioria sim são neoplasias benignas, fibroma, leiomioma, né? São todas patologias que têm terminação oma, osteoma, né? São todas neoplasias com terminação oma e são neoplasias benignas. Bom, a adequada classificação de um processo neoplásico é necessário para um correto diagnóstico, lo que traz consequências para que o tratamento possa ser um tratamento correto e oportuno e para ver o controle evolutivo e principalmente o pronóstico da enfermidade. Sabemos se temos uma neoplasia maligna, temos um mal pronóstico. Agora, se temos uma neoplasia benigna, nosso pronóstico é muito bueno. É uma neoplasia, sim, pero é benigno. Isso tem que saber para que possa diferenciar. Bueno, terminamos a classe de neoplasia por hoje. Em la próxima classe vamos continuar com neoplasia 2. Nos vemos.